galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram lá nos meus stories do Instagram e o assunto é como manter o foco diante das distrações diárias. E o legal é que há alguns meses atrás eu não poderia falar sobre esse assunto porque eu não praticava, eu tinha uma real dificuldade para manter o foco nas coisas e seguir rotinas. Bom, quando eu olhei para isso e trabalhei isso em mim e realmente pude passar por essa transformação, eu ganhei o poder então de direcionar outras pessoas a fazerem isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu teria que gravar um vídeo aqui falando para você que eu iria a partir deste momento trabalhar isso em mim para depois te passar esse conhecimento, essa descoberta, né? Porque a gente só pode transformar o outro quando a gente se transforma primeiro. Eu não tenho o verdadeiro poder de transformar a vida das pessoas se eu tô falando algo que eu entendo e não que eu descobri, que eu verdadeiramente vivi. Legal? Então vamos lá. O que eu descobri nesse processo de análise do que estava por trás da minha perda de foco é o seguinte: eu sempre passo pelo mesmo processo, que é do método Liberdade Emocional. São 4 chaves, são 4 etapas que eu passo para que eu descubra o que está ali no meu passado, criando novamente o meu futuro, né? Se repetindo, fazendo com que eu repita padrões no meu futuro e automaticamente eu me veja presa nesse ciclo vicioso. E quando eu descubro o que está ali, eu posso escolher abrir mão daquilo, encerrar aquele ciclo e fazer com que esse passado permaneça lá. E aí, no meu futuro, eu posso criar uma nova versão de mim, uma nova versão colocando aí atributos, características em forma de ser para que eu transforme e tenha realmente uma nova versão, não uma melhor versão, mas uma nova versão de mim que gera esses resultados vindos deste salto, dessa própria transformação e vivência. Então, quando eu olhei para o que estava por trás da minha perda de foco, eu me perguntei, quando no meu passado eu decidi que eu não seguiria rotinas, quando no meu passado eu decidi que eu faria o que viesse na telha, quando no meu passado eu decidi que eu deveria estar atenta a todas as coisas que estivessem acontecendo à minha volta. Essas são perguntas que já podem te ajudar nesse direcionamento, nessa autodescoberta. Talvez não seja a pergunta exata que você precisa, mas olha para como que essa perda de foco, essa falta de foco se apresenta na sua vida. Você acaba procrastinando coisas importantes, você desiste de coisas importantes, você tem um dia improdutivo, onde você fica sempre muito cheio de coisa para fazer, sempre fazendo alguma coisa, mas não concluindo coisas, não se sente, não percebe uma real produtividade. Como que essa falta de foco se apresenta na sua vida? Olhe para ela e faça uma pergunta sobre quando no seu passado esse padrão começou a acontecer, começou a aparecer. E aí você vai descobrir que neste momento, lá na primeira vez que você criou esse padrão, foi porque você decidiu alguma coisa relacionada àquilo que você passou. No meu caso, então, compartilhando aqui para que você veja através da minha transformação um canal para a sua transformação em relação ao foco, é que quando eu tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, eu estava na sala da minha casa e eu estava desenhando. E na sala da casa da minha avó, e eu estava desenhando. Quando eu estava desenhando, eu tinha acabado de desenhar, na verdade, tinha feito um desenho que eu me lembro até hoje, que era um baú do tesouro. E nesse baú ele era todo colorido, eu pintei certinho dentro das riscas, eu fiz o ouro de amarelo, tinha várias cores e tinha até luz em volta do baú. E o que aconteceu foi que quando todo mundo viu esse meu desenho, todo mundo me elogiou falando que eu tinha feito perfeito aquele baú.
que eu não tinha saído nenhum risquinho fora do risco, né, do contorno do desenho, que ele estava perfeito. E naquele momento eu decidi que eu faria as coisas perfeitas para ser reconhecida, para receber atenção, para receber amor das pessoas que eu amava. E o que isso tem a ver com foco, tá? O problema de tudo isso foi essa decisão. Quando eu decido que eu vou fazer as coisas perfeitas, eu tiro. A decisão é algo que assim, você coloca ela e todas as coisas que estavam disponíveis ali pra você, você simplesmente joga fora. Você não tem uma escolha livre. Então ali eu decidi que eu faria as coisas perfeitas. E quando eu decido que eu faço as coisas perfeitas, o que acontece é que todas as coisas que eu vou fazer, se não estiverem perfeitas, ou eu destruo, ou eu paro de fazer, ou eu perco o foco. Então essa é a relação que o meu passado tem com a minha perda de foco. Enquanto eu não tenho, então, as condições perfeitas para eu fazer as coisas, eu procrastino, eu perco o foco, eu começo a fazer e eu vejo algum defeito, eu começo a me distrair. Então, o que tinha de relação com o meu passado, a minha perda de foco, era isso. O que eu faço então para que o meu passado não continue repetindo padrões automaticamente sem que eu perceba no meu futuro? A primeira coisa é olhar para esse passado e entender, olha, eu tinha 4 anos e ali eu decidi que eu faria as coisas perfeitas, ok? Só que tudo isso aconteceu por causa de um significado que eu dei para aquilo que estava acontecendo. Como assim? Vamos lá. Em nenhum momento as pessoas que me elogiaram naquele momento disseram que elas só me amariam se eu fizesse as coisas perfeitas. Isso foi o significado que eu dei em relação àquilo que aconteceu, certo? E aí, como que a gente faz para encerrar esse ciclo? A gente olha o que aconteceu de verdade e a gente simplesmente olha para o fato e abre mão do significado. Ah, eu desenhei um desenho muito bonito e tudo que eu estava pintando ficou dentro da linha, da borda do desenho e eu fui elogiada. Ok, foi só isso. E aí eu abro mão do significado que eu dei para aquela situação naquele momento. E quando eu abro mão, aquela cena se encerra, fica tudo bem, tudo ótimo, ok. E agora eu estou num espaço vazio, não significou nada, aquilo aconteceu, foi do jeito que aconteceu, e agora o que eu faço? Eu crio a possibilidade de ser uma pessoa focada, de ser uma pessoa que dá o melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho e crio a possibilidade de ser uma pessoa que conclui as coisas que começa quando a escolha é livre, quando eu escolho me posicionar por alguma coisa. Ok, então eu criei essa nova versão de mim. E aí, não é uma questão de mágica. Eu encerrei o passado, criei uma nova versão de mim e a partir deste momento eu vou ter várias oportunidades de treinar essa minha nova versão. Por quê? Eu tenho 29 anos. Quando eu decidi aquilo que eu faria tudo perfeito, eu tinha 4 anos. Então são 25 anos treinando fazer as coisas perfeitas. E automaticamente o impacto que eu tenho disso é que eu perco o foco, que eu desisto das coisas, que eu começo, é que eu me sinto sem poder sobre a minha gestão do meu tempo, sobre os meus resultados, né? Então, criando essa nova versão de mim, a partir deste momento, eu agora tenho a oportunidade de treinar essa minha nova versão. Então, tudo vai continuar da mesma forma, só que eu vou criar uma estrutura para que eu possa fortalecer essa minha nova versão. Então, eu baixei aí o aplicativo NDo, comecei a fazer listas das atividades, com horário, com lembrete. Então, tudo o que eu tenho para fazer, eu coloco 100% do meu foco e eu não paro enquanto eu não concluir. E aí, significa que distrações não vão acontecer? Nunca! Vai continuar acontecendo porque foram 25 anos treinando para você perder o foco. Para mim, para eu no caso, né? E para você aí também, depois que você descobrir tudo isso. Então foram 25 anos treinando para perder o foco. Então,
todas as vezes que acontecerem essas distrações, eu já sei delas, eu já sei que eu tenho esse passado que vai me puxar para lá. Só que aí, o que eu faço? Eu olho para o que está acontecendo e volto para dar poder para minha nova versão que eu criei de mim, que é a versão que é focada, que é a versão que é concentrada, que é comprometida e que cumpre com a palavra dela, ok? E aí, quanto mais vezes eu der poder para essa minha nova versão, mais essa minha nova versão vai ganhar músculos. É como se a gente fosse, como se esse trabalho mental, né, fosse o trabalho de ganhar musculatura na academia, né? Se você vai para academia um mês, começa a emagrecer, começa a definir seus músculos e você para, vai voltar tudo como era antes. Então, o processo de autoconhecimento, de fortalecimento da sua nova versão é diário, como fala, é a cada minuto, é a cada segundo que você treina a sua nova versão. E o legal é que quando você faz isso consciente, isso ganha poder cada vez mais rápido, ok? Então, resumindo, como que você faz para manter o foco diante das distrações diárias? Você olha para o que você já está tendo de resultados agora e se pergunta, quando no seu passado aconteceu algo que você decidiu que algo relacionado a essas distrações, no meu caso, né, que você decidiu que faria tudo perfeito, senão você ia desistir, ou no seu caso pode ser quando no seu passado que você decidiu que você não ia seguir uma rotina, quando no seu passado você decidiu que faria o que desse na telha, que você não se programaria para fazer as coisas. Quando no seu passado aconteceu algo que você decidiu isso. E aí você olha para esse passado, você completa esse passado e claro, tudo isso são fases aqui, eu tô te contando o que fazer, né? E durante esses mais de 5 anos trabalhando com isso, o que eu posso te dizer é que existe um caminho mais simples, um caminho simples para que você passe por todas essas etapas. E é isso que eu faço no método Liberdade Emocional. Eu mentoro, ou seja, eu direciono as pessoas a passarem pelo caminho que eu já passei e que já deu certo para mim e para centenas de outras pessoas. Então, se você quer me ajuda para passar por essas etapas, me manda um direct, responde, comenta nesse vídeo aqui que eu vou entrar em contato com você pra gente marcar aí as sessões do processo de mentoria do método Liberdade Emocional. Então você vai lá, descobre o que estava por trás, você completa esse passado, cria uma nova versão de você e vai fortalecendo essa sua nova versão, ok? E aí, para complementar esse assunto aqui, já que a gente falou como que você completa o seu passado, eu vou falar como que você pode fazer também, então, para fortalecer do presente para o futuro. O que está por trás, né, do que te limita de continuar fazendo as coisas até chegar no seu grande objetivo, tá? Então, vamos lá para losar. Bom, vamos lá para o esqueminha que eu coloquei aqui para você. Aqui eu coloco que entre você e o seu objetivo sempre existe um gap, uma lacuna. Então, claro que existe esse espaço, porque se não existisse esse espaço, você já estaria lá, ok? Então, o seu objetivo é terminar, concluir X tarefas, certo? Então, entre você e o seu objetivo, existe essa lacuna, esse gap. E existem 2 caminhos para que você consiga aí lidar com este gap. Passado já pelo processo que a gente falou ali, da identificação do passado e encerrar o ciclo e criar uma nova versão de você, nós vamos ver agora, então, o que existe entre essa nova versão de você e o seu objetivo de ter foco para concluir essas tarefas, ok? Então, a primeira versão que você pode seguir é a seguinte: você já completou o seu passado, só que o seu passado sempre vai continuar lá. E aí o que vai acontecer é que várias distrações no seu presente vão acontecer, várias coisas vão acontecer no seu presente e essas coisas vão fazer com que você automaticamente
reviva o seu passado. Isso é praticamente inevitável, tá? Pelo menos alguns segundos você vai vivenciar lá no seu passado quando as coisas externas se te identificarem e te colocarem lá. É como se fossem, eu já falei algumas vezes, né? Mas se parece como alguns botões que essas coisas que acontecem externas apertam e te colocam diretamente lá no passado. E quando você entra lá no passado, automaticamente você repete padrões. Então você repete o hábito de procrastinar, o hábito de desistir, o hábito de... e dentro do procrastinar tá todas as suas coisas aí, todo o seu roteiro que você já sabe para distrair e não concluir as coisas que você começa. Então vamos lá. Isso é o que já vai acontecer. E isso a gente já olhou, então ok, certo? As distrações vão continuar acontecendo e você vai ficar presente para ela, vai perceber que você está lá no passado e você vai lembrar que você criou já uma nova versão de você, que é aquela versão que já tem foco, que é aquela versão que conclui as coisas, que começa, aquela versão com todas essas formas de ser que você já criou aí naquele processo que a gente falou ali quando eu estava sentado. Então vamos lá. Neste gap existem duas formas de você lidar com eles. A primeira versão é a versão do foco no medo. Por que o foco no medo? Quando você decidiu aquilo lá no passado, que criou esse padrão, você decidiu para evitar alguma coisa. Então, no meu caso, quando eu decidi que eu faria tudo perfeito, era para evitar que eu não fosse amada e reconhecida. Então, quando eu procrastino, eu estou evitando o medo, estou fugindo do medo de não ser amada e reconhecida, ok? Essa é a primeira opção, então, que você tem para lidar com esse gap. Então, é olhando para o medo. O medo e a dúvida são as duas únicas coisas que paralisam o ser humano. Então, quando você olha para esse gap, focando no medo e na dúvida, você paralisa. E quando você paralisa, você entra no fluxo do ciclo do sofrimento infinito, que é o CSI. Você entra automaticamente em estagnação. Então, o que acontece? Você olha para este gap com base no medo e na dúvida, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter aquilo lá que eu tenho medo de ter se eu fizer isso aqui? Ok? E o medo e a dúvida paralisam o ser humano, ou seja, você entra em estagnação. Porque você está entrando na resistência. E quando você entra em resistência e estagnação, essa resistência gera conversas desempoderadoras. Essa resistência gera conversas desempoderadoras. E essas conversas normalmente são internas. Opa. E essas conversas internas geram, então, a desistência. E procrastinação. O que acontece aqui é que todo esse processo acontece em segundos. E muitas vezes você nem fica presente para o que está acontecendo. E automaticamente você desiste e procrastina, e entra nesse ciclo vicioso. Então, essa é a primeira forma de lidar com o gap. Agora vamos olhar para a segunda forma. Vou pegar um verdinho aqui, ó. Tem um verdinho, tem um verdinho. Vamos lá. Então, a segunda opção que você tem para lidar com esse gap é... Vamos lá, se o medo e a dúvida são as duas únicas coisas que paralisam o ser humano, o que então gera poder para o ser humano? Ao invés dessas duas, então, são coragem e confiança.
Então vamos lá, como que você cria coragem e confiança? Se você olhar aí para as coisas que você começou a fazer, que hoje você é bom, que você consegue fazer, é porque você criou uma habilidade. São coisas que você aprendeu a fazer e de tanto que você fez, então, gerou essa habilidade. E aí eu já respondi a próxima pergunta. Como que a gente cria habilidade, então? A gente cria habilidade através da prática. Então, na verdade, talvez nem exista dom. O dom vem da prática, que gera habilidade, que gera confiança e gera coragem. E automaticamente, isso tudo aqui entra num ciclo novo, ciclo infinito da liberdade, onde você vive sempre a sua nova versão criada e empoderada. Legal? Então, sempre vai existir esse gap. E você vai, a partir de agora, depois que você passar pelo processo que eu falei ali, que eu ensinei você o que fazer, depois que você passar por esse processo, você vai criar essa nova estrutura para que você treine e pratique, crie habilidade, confiança e coragem para fortalecer a sua nova versão. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma mãozinha. Fortalecer a sua nova versão. Bom, espero que tenha te ajudado. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se fez diferença na sua vida, curta, comente, deixa aqui suas dúvidas e marque as pessoas que também precisam saber desse conteúdo, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo no coração.